Desde agosto de 2013, sem Valdívia poupado pela comissão técnica, o Palmeiras quer vencer o São Caetano para completar a 8ª partida sem derrota e seguir na liderança da Série B. Azulão deve ir com força máxima para ganhar do Verdão e tentar se afastar da zona do rebaixamento. Defesa menos vazada no Brasileirão, com apenas 5 gols sofridos em 11 jogos, o Corinthians se prepara para o clássico contra o Santos amanhã na Vila Belmiro. A polêmica envolvendo a goleada histórica na Espanha ainda é assunto no Santos. Depois do vexame na Europa, na derrota por 8-0 para o Barcelona, jogo de volta dificilmente vai acontecer aqui no Brasil. Ex-técnico do São Paulo, Ney Franco, faz críticas a Rogério Ceni e fala dos problemas que enfrentou durante o período que ficou no tricolor. Tem também a chegada de César Cielo e Thiago Pereira após Mundial de Esportes Aquáticos. Vem que vem, porque o Gazeta Esportiva já está no ar. Olá, olá, boa noite. A programação inicial do Santos era não conceder entrevistas pelo menos até sexta-feira. Mas a derrota astronômica diante do Barcelona não podia ficar sem explicações. Então ontem, diretoria, comissão técnica e os jogadores, representados pelo capitão Edu Dracena, foram à sala de imprensa do CT Rei Pelé justificar o péssimo resultado da partida contra o Barça. Veja na reportagem de Felipe Esboril. O clima é de velório, dentro e fora de campo. A derrota para o Barcelona ainda dói nos jogadores e também na torcida. Tanto que os principais responsáveis, o presidente em exercício, o técnico e o capitão da equipe, se desculparam com os torcedores pelo vexame. Todo mundo sentiu, né? Eu acho que o torcedor fica realmente magoado, né? Para o clube é ruim, para nós profissionalmente é muito ruim. Um resultado desse tamanho, que foi uma derrota dessa. E o que a gente pode falar para o torcedor é que a gente está, a partir do momento que acabou o jogo do Barcelona, a gente já está com um sentimento que, como quando morre um parente, parece que morreu um parente que você dorme um pouquinho, acorda e fala, pô, mas será que morreu mesmo esse cara? Será que é verdade, né? Aqui em nome dos jogadores também, estamos aqui também para falar o nosso sentimento também da derrota e pedir desculpa também ao nosso torcedor. Eu tenho certeza que esse grupo vai dar a volta por cima e vai mostrar mais uma vez que o Santos Futebol Clube é um time que, além de revelar grandes jogadores, vai revelar grandes caráter, grandes homens que, nos momentos mais difíceis, mostrou a cara, mostrou o caráter que tem. Por aqui, o jogo contra o Barcelona é encarado como um aprendizado. Com humildade, o Santos reconheceu a superioridade do adversário europeu. A gente teve uma noite infeliz lá, uma tarde aqui, uma noite lá infeliz, um jogo muito ruim, abaixo do que a gente esperava, contra uma das melhores equipes do mundo, né? Uma equipe fantástica. Mas que o placar não se justifica. Eu acho que no futebol profissional não se pode perder, nenhum time pode perder para o outro, com a diferença de gols que foi, com o jeito que foi o jogo. O Santos defende vigorosamente a necessidade de um intercâmbio entre clubes do futebol brasileiro com clubes de outros continentes e principalmente do continente europeu. E a gente tem que ter humildade, que a gente tem que participar de amistosos com grandes times europeus para que tenha intercâmbio, para que a gente conheça centros que estão mais evoluídos que o futebol brasileiro, tanto técnica como taticamente. A gente entende que a derrota num amistoso com um grande clube é uma grande possibilidade. O que não estava na nossa conta e que não aceitamos, que não estava na possibilidade de ninguém, é uma perda da maneira que ocorreu. Com o placar dilatado como foi e com a atitude que o nosso clube apresentou diante do adversário. Em nota, o comitê gestor do Santos assumiu toda a responsabilidade pela derrota por 8-0 para o Barcelona lá na Europa. Por isso, a partida de volta, que ainda não tinha data prevista, dificilmente irá acontecer aqui no Brasil. Nós sabemos que é uma política da CBF, é uma tendência da Globo, que amistosos
fora do país ou mesmo no país, dificilmente eles concordam que sejam realizados. Então a gente sempre contou com a possibilidade de não conseguir autorização. A gente acha que esse amistoso é difícil por conta de que está no meio do campeonato e imagino que a dose de tolerância que a CBF e a Globo tinham que ter, já tiveram com a liberação do São Paulo e com a liberação do Santos. Apesar do resultado, o técnico Claudinei Oliveira está mantido no cargo. Mas quem foi cobrado pela derrota foi sim a comissão técnica e os jogadores. A gente recebeu a nota aqui do comitê de gestão, que o comitê de gestão assume publicamente total responsabilidade pela derrota. Como que o comitê assume a responsabilidade e depois cobra dos jogadores e da comissão técnica? O Arnaldo, que é o nosso assessor de imprensa, e é bom a gente sempre falar a verdade, ser transparente, ele me telefonou, eu saí de uma reunião, ele me passou o texto e eu li rapidamente o texto, questionei algumas coisas com ele, trocamos algumas ideias e tinha que voltar rápido na reunião e aprovei o texto. Quando cheguei aqui e li depois o texto com mais tranquilidade, se eu pudesse voltar no tempo, eu diria: Arnaldo, o comitê de gestão assume a sua parte na crise. E hoje eu corrigi isso na frente dos dois, dizendo que todos nós, 3 segmentos, são responsáveis, cada qual no seu espaço. Boa noite, Chico. Boa noite, Anitta. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. O Felipe Esboril foi muito feliz agora no final da reportagem, a pergunta que ele fez ao presidente do Santos, ao Odílio, referente a essa nota, né, de que inicialmente a nota dava conta de que o comitê gestor assumia toda a responsabilidade. E o Odílio disse que viu muito rapidamente a nota e que voltaria atrás. Quando um clube profissional, com a história do Santos, tem dificuldades para emitir uma nota à imprensa, já mostra a bagunça que está lá dentro, não é? Uma coisa simples, Chico, uma nota à imprensa, né? Se o Santos tem dificuldade de fazer esse tipo de trabalho, você imagine dentro de campo. Qual é o tipo de respaldo, qual é o tipo de trabalho que esse comitê gestor tem feito lá na Baixada Santista. O problema do Santos, Chico, é único. O Santos viveu única e exclusivamente do Neymar. Um erro desse comitê gestor, né? Então o Neymar era tudo, vamos fazer tudo, damos a Vila Belmiro, damos a praia para o Neymar, damos a Serra, damos o ABC, damos tudo em função do Neymar. O Neymar não tem nada a ver com isso. O Santos é muito maior que o Neymar. O Santos é maior que o Pelé passou por aí, o Santos continua a vida dele. E o Santos dormiu no barulho do Neymar. Quando o Neymar foi embora, o Santos se viu sem elenco, se viu sem um grupo, não é? Se viu exposto a esse tipo de situação. Isto colocado, o Santos vai para um amistoso com o Barcelona. E aí eu entendo que a parcela de culpa cada um tem a sua. O Claudinei Oliveira, que é técnico interino, mas não sei se está efetivado, aumentaram o salário dele também, outro problema do comitê gestor, ele não está com o Santos em pré-temporada, ele está em meio a uma temporada, diferentemente do Barcelona, uma das principais equipes do futebol mundial. Você toma de 4 no primeiro tempo, por que mexer e colocar 7 jogadores na segunda etapa? Ué, se tomou 4 com os titulares, a tendência era levar mais 5, 6, não é? Então faltou o quê? Faltou um técnico cascudo no banco, que é falta da diretoria colocar. Claudinei pode ser um técnico de futuro, mas não é o técnico para o momento. Então o Santos precisa se reforçar, montar uma diretoria que entenda de futebol e que não viva única e exclusivamente de um jogador como viveu nos tempos de Neymar. A coisa está feia no Santos, viu, Chico? Boa noite. Boa noite, Garrafa. Boa noite, minha querida Anitta. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Pode ter muita coisa errada no Santos, mas uma coisa eles fizeram e fizeram muito bem. Vieram a público e deram uma entrevista coletiva. Nós erramos, desculpa, foi uma vergonha o que nós fizemos. Fizeram muito bem, porque se não fizesse isso agora, ia ter que fazer depois do Clássico do Corinthians. Obviamente. Então, o que pode acontecer no Clássico do Corinthians? Esse que é o problema. Porque a garotada está batida, lógico. Você toma de 8-0, pode ser até em brincadeira de praia. Você sai na briga, você não gosta, você fica chateado, você fica triste, sabe? Você sai do jogo. Você imagina perder com transmissão direta para o mundo inteiro, como foi Santos e Barcelona. Quer dizer, foi um arrasou, soltaram uma bomba atômica. Mas alguém precisava começar a erguer essa garotada, né, para poder enfrentar o Corinthians, que é um dos melhores times do futebol brasileiro.
Isso não quer dizer que vai perder do Corinthians. Eu estava escutando outro dia o Zé Calil, eu adoro o José Calil, é meu amigo, eu tenho o maior respeito por ele, né? E ele estava na Transamérica dizendo que eu não aceito outro resultado que não seja 10-0 para o Corinthians. Não, Calil, não é assim, cara. O Santos é o Santos. Não é porque perdeu de 8 do Barcelona que vai perder de 10 o Corinthians. Mesmo porque o Corinthians não tem o poderio ofensivo que tem o Barcelona. O que vai acontecer é o seguinte, é a garotada fazer de tudo para não tomar gol bobo, né? E segurar o Corinthians e tentar ganhar de 1-0, 2-0. E se o Corinthians estiver ganhando de 2-0, o Corinthians vai começar a tocar a bola, porque o Tite também, 2-0, 1-0, por Tite é goleada, todo mundo sabe. Então são duas coisas diferentes, meu querido Calil. Eu adoro você, acho você um cara genial, mas são duas coisas diferentes. Não é porque perdeu do Barça de 8 que vai perder de 10 o Corinthians, não vai. Não vai perder de 10 o Corinthians. De jeito nenhum. Mesmo porque a diretoria percebeu que o psicológico do jogador estava abatido, o psicológico de todo mundo foi para baixo, né? Para subnitrato, pó de terra, para não falar outra coisa, né? Então, vieram a público e pediram desculpa. Então, começaram a levantar a casa. Tomara que faça um bom jogo contra o Corinthians. Como é que é a história da terra? É subnitrato, pó de terra. Ah. Para não falar outra coisa, né? Foi reduzido a isso. Então, eu acho que o jogo com o Corinthians é outra coisa. Então, tinha que vir mesmo para falar, para erguer o moral desses jogadores, não é verdade? Então, eu acho que parabéns para a diretoria, se errou uma porção de coisas que o Rafa falou e ele tem razão, errou mesmo. Esse comitê gestor é uma porcaria, tem que mudar tudo, concordo também, mas isso eles acertaram, vieram pedindo desculpa. Agora sim, agora vai. E a enquete de hoje no site gazetesportiva.net é sobre o primeiro compromisso do Peixe depois da senhora derrota para o Barcelona. Os meninos da Vila darão a volta por cima no clássico contra o Corinthians? Sim ou não? Acesse e vote resultado no fim do programa de hoje. Garrafa. Como é que é? Pode repetir, Anitta? Estou meio na dúvida nessa enquete aí. Você me pegou meio de saia curta. Qual que é? Os meninos da Vila vão dar a volta por cima? Sim ou não? Já na próxima quarta-feira, acho que o Santos tem uma história, acredito que sim, mas muita coisa precisa mudar. Né? É meio complicada essa enquete, mas vamos apostar nessa garotada que não tem culpa, sim. Eu acho o seguinte, depois desse pedido de desculpa, das conversas que eles devem estar tendo lá dentro, evidentemente que vai jogar com o Corinthians igual para igual. E eu não vejo por que achar que o Santos vai perder de 8 de novo, não vai. O Corinthians não é o Barcelona, gente. O Corinthians está com 8 gols marcados e 5 tomados. É outro jogo. Quarta-feira é outro jogo, é outra questão. Pô, gente, vamos botar a cabeça no lugar. É Corinthians e Santos. Tem nada a ver. Se o Corinthians entrar dormindo nesse barulho aí de que só para saber de quanto vai ser o jogo, perde o jogo lá na Baixada. Perde o jogo na Baixada, porque futebol brasileiro não está no nível do futebol estrangeiro. É outra coisa. O Corinthians é um bom time, Talvez seja o melhor time de futebol brasileiro, mas se bobear, perde da Caldense. Perde da Caldense na Copa do Brasil. Perde aí do Luverdense, que é o adversário, o próximo adversário da Copa do Brasil. Então não vamos fantasiar, não tem fantasia, não vamos achar que o Corinthians é um baita time, porque não é. Não é um baita time. Então vai ser outro jogo, o Santos tem que se conscientizar disso. Eu acredito que pode dar até empate se o Santos quiser. Bom, e aconteceu nessa terça-feira o sorteio que definiu os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. A novidade para a competição desse ano é a presença de todos os times que disputaram a Libertadores, com exceção do São Paulo, que foi substituído pelo Vasco, porque vai jogar a Copa Sul-Americana no mesmo período. Veja como ficaram os duelos. O Corinthians vai encarar o Luverdense de Mato Grosso. O primeiro jogo fora e o segundo no Pacaembu. O vencedor deste confronto vai pegar quem sair vitorioso no duelo entre Grêmio e Santos, com o tricolor gaúcho levando a vantagem de fazer a partida decisiva em casa. Do mesmo lado da chave, o Internacional de Porto Alegre encara o Salgueiro de Pernambuco, que terá a oportunidade de mandar o segundo confronto. Quem passar pega Palmeiras ou Atlético Paranaense, que faz a volta na Arena da Baixada. Do outro lado da chave, Fluminense e Goiás se enfrentam primeiro no Rio de Janeiro, depois em Goiânia, pela chance de jogar contra Vasco da Gama ou Nacional do Amazonas, nas quartas de final da competição. Nesse duelo, o jogo de volta vai acontecer no Rio de Janeiro. Completando o chaveamento, o Atlético Mineiro encara o Botafogo, com o segundo jogo em Belo Horizonte. O vencedor deste confronto
pega quem passar entre Flamengo e Cruzeiro, que terá a partida de volta no Rio de Janeiro. Datas e horários ainda não foram definidos. Bom, meus amigos, a Copa do Brasil, de repente, ficou legal, né? Excelente. A ideia ficou boa de você aproveitar os times que saíram da Libertadores, inclusive o campeão, que é o Atlético Mineiro, que a dúvida era essa. O Atlético Mineiro vai ser chamado ou não vai? Foi, tá certo, tem que ir. E olha que jogos bons. Bom, Corinthians e Luverdense do Mato Grosso, é evidente que deve dar Corinthians. Grêmio e Santos é um jogo que tem tudo para dar Grêmio, na verdade. Internacional e Salgueiro também, né? Palmeiras e Atlético Paranaense, eu acho que dá Palmeiras. O Gava acho que dá Atlético Paranaense. Não, eu acho que dá Palmeiras. Ah, você acha que dá Palmeiras? O senhor que falou que dava Atlético Paranaense aqui. Não. Eu não falei isso, eu falei que dá Palmeiras. Não, eu falei dá Palmeiras. Falei Atlético Paranaense olha tá aqui, uma draga danada, de repente nós podemos ter na semifinal, do lado de cá... Corinthians e Palmeiras. Santos e Palmeiras. Santos e Palmeiras. O Grenal. O Grêmio versus o Inter. Tá muito legal. Muito legal. E do lado de lá... Os cariocas. Nós podemos ter Fluminense e Flamengo na final. Fluminense e Flamengo, Vasco e Flamengo. Ou na semifinal. Vasco e Flamengo, Vasco e Botafogo. Já nas quartas de final, Atlético e Cruzeiro. Atlético e Cruzeiro. Olha que bacana, como ficou, de repente, a Copa do Brasil ficou mais legal que o Campeonato Brasileiro. Porque é mata-mata. Para quem gosta de mata-mata, Eu adoro mata-mata. É um prato cheio, Chico. E, por exemplo, fazendo uma avaliação desses jogos rápida aqui, o Corinthians, o Internacional e o Vasco pegaram, entre aspas, com todo respeito, a babaiada, né? Pegaram os mais fracos. Né? São os mais fracos que, por mérito, chegaram a essa fase de oitavas de final. Daí para frente são jogos equilibrados, onde vale a tradição. O Grêmio contra o Santos, mesmo o Grêmio tendo uma equipe mais experiente, é mata-mata. Tem a situação de situação complicada. O Atlético, na primeira divisão, enfrenta o Palmeiras, mas é o Palmeiras atual campeão da Copa do Brasil, não é? Atlético Mineiro e Botafogo, esse para mim é o duelo que marca muito. O atual líder do Campeonato Brasileiro com o campeão da Copa Libertadores. Olha que legal. E vale lembrar ainda, como detalhe importante, que caso o Atlético Mineiro vença a Copa do Brasil, vai para a Copa Libertadores da América aquele que ficar em segundo lugar na Copa do Brasil, porque o Galo já tem vaga garantida na competição sul-americana. E o São Paulo só não participa, como a Anitta destacou anteriormente, porque ele, como campeão da Sul-Americana, no meu entendimento, ele está penalizado. Disputa a Copa Sul-Americana em detrimento da Copa do Brasil, que é um belíssimo torneio, vai mexer com a atenção do torcedor brasileiro, sim. Está penalizado numas, né? Porque vai pegar um torneio mais fácil tecnicamente para jogar. Então, quer dizer, o que seria vamos dizer assim, um castigo, acabou sendo, né, uma boa para o São Paulo. São Paulo pensando em buscar uma vaga para a Copa Libertadores, o São Paulo terá adversários de menor dificuldade, num grau de menor dificuldade, então, isso é verdade. Se o São Paulo ficar esperto, também vai para a Libertadores. Pouco mais de um mês depois de ser demitido do São Paulo, o técnico Ney Franco resolveu falar com a imprensa e mudou completamente o discurso que teve quando deixou o cargo no tricolor. Dessa vez, o treinador culpou o Rogério Ceni pelo insucesso do time. Para ele, o principal ídolo da torcida são paulina extrapola os limites do campo, participa da vida política do clube e mina nos bastidores profissionais cujas contratações não o agradam. Faz menos de um mês que essa cena aconteceu. Adalberto Batista e Ney Franco caminhando para a sala de imprensa do São Paulo, momentos antes da demissão do treinador. Hoje, nenhum dos dois possui cargos no São Paulo. Infelizmente, a gente sabe que no futebol não tem purgatório. Os resultados, céu ou inferno, vitória ou derrota. Então, em cima disso, a gente acaba norteando essas decisões que, infelizmente, a gente tem que acabar discutindo e, na discussão, houvemos por bem aí estarmos encerrando esse vínculo. Na época, Ney Franco culpou a imprensa pelo que estava passando. Algumas inverdades se tornam verdade, né? Muito em função, em alguns momentos, de alguma barrigada de quem cobra o clube, de algum editor, e isso vai se somando. Por exemplo, qualquer probleminha, por exemplo, que dá no São Paulo hoje, volta no problema com o Rogério Ceni em setembro do ano passado. Hoje a gente até conversou isso com os jogadores, né? E em alguns momentos essa barrigada ela é proposital, ou ela é em cima de algum informante que passa, algum informante que tem informações erradas. Sempre no grupo vai ter 1, 2, 3 jogadores insatisfeitos e algumas inverdades vão se tornando verdade.
O episódio que o treinador se referiu antes de se despedir do clube foi um jogo da Sul-Americana de 2012 entre São Paulo e LDU Loja, no estádio do Morumbi. Empate sem gols, que classificou o time para as quartas de final da competição, quando Rogério Ceni reclamou publicamente de uma substituição do treinador. O goleiro queria que Cícero entrasse em campo quando foi Ademilson o escolhido pelo técnico. Eu, como treinador, usei tudo que eu tinha de melhor da equipe, principalmente em parte ofensiva, né? E todas as substituições foram feitas em prol do gol, da gente fazer o nosso gol, e a gente não conseguiu realizar isso hoje. Você aprova que um atleta peça a entrada de um outro durante o jogo? Não aprovo. Eu acho que é cada um na sua, né? Cada um fazendo a sua função. Se eu achasse que o Cícero deveria entrar no jogo, eu colocaria normalmente, né? Então, não aprovo. Contudo, o discurso de Ney Franco mudou. Em entrevista ao jornalista Carlos Eduardo Mansur, do jornal O Globo, a reportagem com o título de Ney Franco, o ganso foi fritado, relata que Rogério Ceni extrapolou o limite de um jogador, participa da vida política do clube e existe uma disputa pelo apoio dele. Fato que o goleiro tem consciência. Ney Franco também afirma que Paulo Henrique Ganso não está jogando um bom futebol pelo fato de Rogério Ceni estar fritando o jogador junto ao elenco. O camisa 1 tricolor está em excursão com um clube no Japão e ainda não se pronunciou sobre o fato. Pelo visto, ao menos no São Paulo, a verdade é que existe muito mais semelhanças entre o futebol e a culinária do que podemos imaginar. Bom, para meio entendedor, para bom entendedor, minha palavra basta, não é verdade? A gente já mostrou até o Ney Franco, numa entrevista ainda como técnico do São Paulo, alisando o Rogério, dizendo que a imprensa foi buscar uma fonte equivocada e traz uma notícia que não é muito boa, porque existia esse comentário de uma relação ruim do Rogério com o Ney Franco. E aí, depois de que o Rogério acabou externando, cutucando indiretamente o Ney Franco, né, nas últimas entrevistas e nas suas últimas atitudes depois da saída, dizendo inclusive que o legado que o Ney Franco deixou foi 0 no São Paulo, o Ney Franco hoje explodiu. Disse, além do que foi mostrado na reportagem, de que não teve o capitão que ele esperava no vestiário, né? Essa história de que o Rogério fritou o ganso é o que me parece um pouco mais confusa, ô Chico. Primeiro, porque o Rogério, em entrevista, se a gente fizer um levantamento aqui no nosso arquivo, a todo instante o Rogério publicamente sempre defendeu o ganso. Se no bastidor era diferente, é uma outra história, não é? Mas você vai tirar sua conclusão. Falou sobre o Milton Cruz também, que o Milton Cruz foi dado um espaço a ele quando o Ney Franco chegou com uma nova comissão técnica. O Ney Franco, o Milton não quis ir para o campo, e ele falou que tinha um espaço vago e por isso o auxiliar dele, Ney Franco, ocupou esse espaço. E esse clima todo com o Rogério, que o Rogério é influente dentro do São Paulo, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém. Ele bateu de frente, sim, com o Rogério, não é? E agora a gente fica numa expectativa muito grande para a chegada da delegação aqui para ouvir os envolvidos e citados. Faz parte do bom jornalismo. Vamos ouvir o que a bola está com o Rogério agora. Vamos ouvir o que o Rogério vai responder dessas acusações que a ele foram impostas e até mesmo o Paulo Henrique Ganso. Essa fritura do Paulo Henrique Ganso que eu não consegui administrar muito, porque, repito, o Rogério sempre defendeu publicamente o Paulo Henrique Ganso. Será que a postura no vestiário era outra, Chico? Olha, meu caro Garrafa, a pergunta que se faz aí, na minha opinião, é uma só. Quem está mentindo, Rogério Ceni ou Ney Franco? Rogério Ceni não falou nada ainda, é verdade, mas o Ney Franco já falou. Um dos dois está mentindo. Alguém inventou uma história que não existe. Essa é a grande verdade. Ou se existe, não foi com esse exagero todo que foi colocado pelo Ney Franco. Eu, meus amigos, estou no jornalismo esportivo há quase 40 anos. Que existe liderança positiva dentro de um clube, existe. Como também existe liderança negativa. Um jogador pode ser, durante um grande período, um líder positivo. Mas depois, de repente, ele pode virar um líder negativo. Pode sim. Eu já vi isso acontecer. Aconteceu em vários outros clubes, na verdade. O próprio Sócrates foi vendido porque estava se tornando um ídolo negativo no Corinthians, né? O Rivelino foi vendido para o Fluminense porque se transformou na causa de todos os problemas do Corinthians naquela época. Então, eu acho que precisa ver direito o que está acontecendo. Precisa ver direito até onde quem falou
o que e se é verdade. Agora, que havia, como o Garrafa percebeu, um mal-estar já entre o Ney Franco e o Rogério, me parece que evidentemente que existia, né? Aliás, eu fiquei sabendo, por fontes lá de dentro de São Paulo, que muitos jogadores não gostavam do Ney Franco, que achavam que ele dava pouco treino. E os treinos que ele dava também, se não fosse para dar, não fazia a menor diferença. E não é carinha bobo que falou isso, não. E não foi o Rogério Ceni, tá? Já estou avisando que não foi o Rogério Ceni. Não foi o Rogério Ceni. Então, quer dizer, a coisa já começa desagradando um grupinho que está lá dentro. Entendeu? E não foi o Rogério Ceni, hein? Já estou avisando, não foi o Rogério Ceni. O Oscar Schmidt esteve aqui e disse que o Rogério Ceni era um dos caras mais sérios que ele viu na carreira dele dentro do futebol. E ele tem razão. Então, o que o Rogério Ceni tem que fazer? Descer do avião e falar: esse Ney Franco é um mentiroso ou eu realmente fritei o ganso? É isso que ele tem que falar. Isso, uma das duas alternativas ele vai ter que dar. E não enrolar ninguém. São Paulo e Kashima Antlers decidem nessa quarta-feira, às 7 horas da manhã, horário de Brasília, quem fica com o troféu da Copa Suruga. O jogo que reúne os atuais campeões da Copa Sul-Americana e da Copa da Liga Japonesa acontece no Kashima Soccer Stadium. Depois das derrotas para o Bayern de Munique e Milan na Copa Audi e com a conquista da Copa Eusébio na vitória diante do Benfica por 2-0, o tricolor faz o último jogo da excursão antes do retorno ao Brasil. Sem alguns dos principais jogadores, entre eles Jadson, Osvaldo, Fabrício, Rafael Tolói e Paulo Miranda, que já retornaram ao Brasil, o técnico Paulo Autuori ainda não definiu a equipe que entra em campo. Chico e Garrafa, quem vai levar a melhor entre os brasileiros e os japoneses? Eu acredito que o São Paulo, se repetir o segundo tempo que mostrou e pela vontade e necessidade que está, Chico, de retomar sua melhor condição no Campeonato Brasileiro, o São Paulo pode até engrossar. Eu acho que os jogadores estão com essa mentalidade, é claro que tem todo um desgaste, pouco tempo para treinamento, mas o Paulo Autuori já mostrou que na lousa ele está conseguindo arrumar o time do São Paulo. Já mostrou uma certa evolução, principalmente no segundo tempo contra o Benfica. Quem sabe aí nesse período de viagem, ali no tabuleiro, ali com as pecinhas, possa ter melhorado um pouco o São Paulo e o São Paulo voltar com um resultado não tão ruim nessa excursão lá pela Europa e Ásia. Eu concordo com você, eu acho que até ganha a Copa Suruga aí, vai ganhar. A Copa Suruga não tem como o São Paulo perder, porque o nível do futebol japonês também, os japoneses não estão num nível melhor que os portugueses, do Benfica, né? Então, se é por aí, você já percebe. Eu tinha certeza que o São Paulo ia ganhar do Benfica, tinha certeza absoluta, que é mais ou menos o nível que o futebol brasileiro está. Agora, enfrentar o Bayern de Munique, gente, como o São Paulo enfrentou e perder do jeito que perdeu, até que não foi tão ruim. Não foi um resultado ruim. E perdeu de 1-0 do Milan, porque o goleiro falhou. Vamos falar a verdade, tomou um peru no meio das pernas. Que jogo que fosse para pênalti, podia dar São Paulo. Então, São Paulo, realmente, depois do Paulo Autuori, o que o Paulo Autuori fez? E o Paulo Autuori, ele recuou o time, ele fechou o time, retrancou o time. O time está jogando contra-ataque, porque o futebol do São Paulo é para isso. É para isso. Se o Corinthians joga no contra-ataque, por que o São Paulo tem que jogar aberto? Se jogar aberto, leva mesmo. Você não viu o Santos contra o Barcelona? Foi jogado igual para igual com o Barcelona. Então aqui, ó, pum. Quer dizer, é uma coisa que eu for sair na mão com sei lá, diz aí o Jorge Foreman. Pelo amor de Deus. Só se ele tiver muita perna para me pegar, porque eu vou sair correndo. Vou sair correndo em torno do ringue, né? Se ele acertar uma, eu vou pro brejo. Nós temos mais ou menos a mesma idade, mas, pô, o cara foi campeão do mundo. É complicado, né? Não dá. Eu te defendo, Chico, não se preocupe. Muito obrigado, Anitta. Você do meu lado é diferente. Obrigada. Nada. Futebol internacional. Os dois principais times da Espanha estão fazendo pré-temporada em lados totalmente opostos do planeta. Em Los Angeles, Cristiano Ronaldo rebateu críticas de José Mourinho, ex-técnico do Real Madrid. Enquanto isso, na Ásia, o melhor do mundo, Lionel Messi, aproveitou a viagem do Barça para amistosos e fez uma boa ação. O Barça ainda continua em ritmo de pré-temporada e nessa época o futebol divide as atenções com a caridade. Por isso, Lionel Messi e o goleiro José Pinto foram visitar crianças deficientes da Fundação Barcelona em Bangkok, na Tailândia.
O argentino parecia feliz com a chance de conhecer a garotada e disse que já teve outras oportunidades de estar com crianças deficientes. Não vejo nenhuma diferença entre essas crianças e as outras, afirmou o jogador. Nesse tour pela Tailândia, o Barcelona tem compromisso agora, dentro do campo, nessa quarta-feira, diante da seleção local. Já em Los Angeles, nos Estados Unidos, Cristiano Ronaldo respondeu a uma cutucada do técnico José Mourinho, que disse que o verdadeiro Ronaldo que havia treinado na vida foi o brasileiro, quando era assistente técnico do Barcelona há quase 20 anos. Há coisas na vida que não merecem comentários. Existem coisas na vida que não merecem comentários e essa é uma delas que não vou comentar por razões óbvias. Sempre respeitei meus treinadores por onde passei. Tento pegar as coisas boas que eles oferecem. Sempre me quedo com as coisas boas, ou seja, eu tento sempre aprender algo deles. Já estou acostumado a lidar com as pessoas que falam mal de mim. Não cuspo no prato que eu como. Enfim, eu prefiro ficar com as coisas positivas, completou o português. Eu me quedo com as coisas positivas. Quantas vezes o Mourinho foi na rede? Ou seja, quantos gols será que o Mourinho marcou na carreira? A estrela é o Cristiano Ronaldo. E esse Mourinho é um pentelho. Eu já disse que ele é colchão de casal, já falei isso, não é? Colchão de casal? Explica melhor. O que é isso? Vai tentar virar um colchão de casal sozinho. É chato pra caramba, não é? Você não tem onde pegar e tal, não é? É porque é pesado, né? Não é? Mala sem alça. Vai pegar uma mala sem alça. É o Mourinho. Mas esse colchão de casal seria com o casal ou sem o casal? Não, sem o casal. Porque não, se tiver com o casal te ajuda, Anitta. Aí é mais tranquilo, já vira uma outra história que é bom não aprofundar. Mas vamos seguir em frente aqui. Porque aí a história fica num triângulo, né? Isso. Então vamos seguir aqui, porque é uma malaça sem alça. Esse Mourinho é um popular mala sem alça. E o Cristiano Ronaldo, que faz gols, né, que pega todo mundo, ele podia ser o mala. Não, aí é o tal do Mourinho, que é mal-humorado, que deixou os holofotes, né, do Real Madrid, foi lá pro Chelsea. Tá num time aí, com todo respeito em relação ao Real Madrid, o Chelsea é bem... Tudo bem, não vamos discutir isso, mas o Cristiano também. Também. Não é verdade? Então, e o Cristiano Ronaldo tá batendo com luva de pelica. Esse Mourinho aí vai arrumar um serviço para fazer, vai. É chato pra dedéu esse cara, hein? Olha, eu acho que o Cristiano Ronaldo fez muito bem. Fez muito bem. Deu a resposta certa. Eu não vou entrar nessa polêmica, não quero saber, vou ganhar meu dinheiro, vou continuar ganhando meu dinheiro aqui, vou continuar sendo um dos melhores jogadores do mundo. E o José Mourinho que vai cuidar da mãe dele, das filhas dele, da avó dele, e acabou. Eu acho que está certíssimo, está perfeito. Agora, quando jogava o Ronaldo e o Cristiano Ronaldo, o Ronaldo era 500 vezes melhor que o Cristiano Ronaldo. Não está isso não está em discussão. Não está em discussão. É que o cara é mala pra caramba, ele quis atacar o Cristiano Ronaldo e veio com essa comparação idiota, né? É um malaça mesmo, é colchãozão de casal, esse é. Ai, meu Deus, essa coisa de colchão de casal, Cristiano Ronaldo e Mourinho. Após o melhor desempenho da história da natação brasileira, depois da conquista de 10 medalhas no Mundial de Esportes Aquáticos, os últimos representantes da delegação brasileira retornaram ao Brasil. O repórter Luiz Henrique Gurian acompanhou o desembarque de Thiago Pereira e César Cielo em São Paulo. Confira aí. Mais 2 medalhas para Thiago Pereira. No Mundial de Natação de Barcelona, prata nos 200 e bronze nos 400 medley. 400 que ele deixou o Brasil falando em talvez nem competir. Foi uma decisão dentro do Mundial, eu estava bem, né? Nadei super bem também o 200, foi o melhor tempo da minha vida. E vim nadando sem borboleta também, consegui classificar ali na semifinal. Infelizmente não deu para ir para a final. E sentei junto com ele e resolvemos. Falamos, vamos tentar, vamos acho que dá para nadar bem, fazer uma prova bem inteligente e dá para brigar por uma medalha também. E foi aí que eu resolvi, quase fiquei fora ainda, né? Na hora que eu bati na eliminatória, eu vi que por 9 centésimos, né, foi o 9º colocado, então por uma unha eu já não entrava nessa final também. Thiago do Pearson e agora vice-presidente da Comissão de Atletas da FINA. Cargo que era de um outro brasileiro, Gustavo Borges. E o Pearson continua com ele. Eu nunca tiro, na verdade. E falando sobre esse assunto, né, eu fiquei bastante feliz, é uma honra para mim estar fazendo parte da Comissão de Atletas da FINA, né? O que eu puder estar adicionando, o que eu puder estar ajudando, né, os novos atletas, a nova geração a estar evoluindo cada vez mais, vai ser um prazer para mim estar fazendo isso. César Cielo, ouro 2 vezes nos 50 metros, borboleta e nos 50 livre.
com a melhor marca do mundo desde o final do Super Maiôs. Nos livres, 21 segundos e 32 centésimos. Eu acho que na questão de tempo o maiô ajudava um pouquinho sim, né? Mas a gente joga de acordo com a regra, né? Quando o maiô estava disponível para todo mundo, a gente usou o maiô, agora que não está mais, a gente usa nada de bermuda só mesmo, então tá todo mundo dentro do que a FINA decide aí, a gente está fazendo melhor e o objetivo é sempre baixar tempo. Marcas que César Cielo conseguiu graças à superação, determinação. Ele trocou de clube, passou por cirurgia, mas diz que agora está tudo bem. Pensa em 2015 e depois 2016 aí, Jogos Olímpicos. Por enquanto, é falar dessa superação. Desde lá de Londres, né, desde superar tudo o que eu precisei superar, então foi muito emocionante mesmo, estou muito contente. Muito cansado agora do voo também, não vou mentir não. E agora dar uma descansadinha aí, curtir 1 ou 2 semanas aí esses resultados para voltar para a piscina. Meus amigos, um dos momentos mais emocionantes que eu vi no esporte, e olha que eu vi o Cafu levantando a Copa lá em 2002, e não é fácil, viu? E você treme na base, porque você é brasileiro, você vê o Brasil ganhando uma competição. O Cafu sobe em cima daquele negócio lá de madeira, levanta a taça, aquilo lá arrepiou todo mundo, né? Não teve um que não chorou. Agora, o César Cielo, depois que ganhou a medalha e ouviu o hino nacional, caiu em prantos. E o ginásio inteiro, sabe o que fez? Aplaudiu em pé. Foi uma das coisas mais lindas que eu vi e eu fiquei até chocado. Infelizmente não temos essa imagem para te mostrar, porque a emissora que tem o direito às imagens, né, ela proíbe que a gente use, a gente não pode usar. Então, mas que foi uma coisa linda, foi. Então, entre no YouTube, deve estar lá no YouTube, deve estar em algum lugar, isso aí você olha e vê que é uma das coisas mais singelas e puras que esse moço fez. Ele chorou durante todo o hino nacional. E pela primeira vez, eu falei, bom, vou tocar a primeira parte e vai tirar o hino nacional para ele, né? Coitado, tá emocionado, não deixaram o hino nacional no pau ali. Comendo solto, e ele chorou o hino nacional inteiro, de alegria, sei lá, né? De patriotismo. Foi muito bonito, muito legal. Eu me lembrei de todos esses movimentos que está tendo agora, de a gente querer consertar o país, e falei, poxa, esse é um cara que está com o mesmo espírito, vergonha na cara, né? Ganhar a medalha, ter chorando por vergonha na cara. Está aqui, ó, sem dinheiro, sem porra nenhuma, sem apoio, sem nada, porque vem dizer para mim que os caras têm apoio. Não tem. O governo só até agora construiu o estádio para a Copa. E a Olimpíada. E ele sozinho. Na hora, você acha que não pesou tudo isso? Pesou. E ele chorou. Chorou porque tem vergonha na cara. Ganhou sozinho. O que vai ter ganhado em conjunto. Ele ganhou destaque como jogador do São Paulo e no Barcelona, onde foi campeão da Champions League. Colecionou uma série de títulos quando jogou pelo Olympique de Lyon, na França. Fez 42 partidas pela seleção brasileira e conquistou a Copa do Mundo em 2002. Um dos convidados especiais do Mesa Redonda do último domingo, o ex-zagueiro Edmilson, falou da relação entre os jogadores brasileiros e os clubes do exterior. Acompanhe. Temos que ter mais gente que educa, né? É isso. Temos que educar. Educar em que sentido? Flávio, educar a ser um atleta, educar a ser um profissional. Ninguém é insubstituível dentro de uma entidade ou dentro de um clube. O Chicão está indo embora do Corinthians porque o tempo dele no Corinthians já deu. Ele quer jogar, ele vai lá pro Flamengo. E vai jogar. E vai jogar. É um cara querido, ganhou tudo no Corinthians, ganhou, mas o tempo dele no Corinthians já era. Chicão, obrigado, cara, ganhou título, o Corinthians ficou, eu vou embora. Vou pro São Paulo, vou pro Corinthians, vou para isso. Agora, se nós realmente, nós que eu falo, eu incluo que agora eu sou um ex-jogador, se a gente não educar essa safra nova de atletas, eles vão lá na Europa. Hoje os europeus não querem contratar jogador brasileiro. Por quê? Não, porque tem problema fora de campo. Hoje o grande problema é esse. Eu tive lá, os caras não querem contratar jogador brasileiro. Querem contratar jogador que já está na Europa. Que espécie de problema que eles alegam, Edmilson? Problema de comportamento, primeiro. Segundo, problema de profissionalismo, de horário, de viver, levar a nossa cultura daqui para dentro do clube lá. Que é aquela coisa de ser muito mimadinho e tal. Também. Ser o rei da cocada preta. Saudade. Saudade, várias coisas. Eu acho que hoje nós, como futebol brasileiro, nós precisamos educar mais.
Eu falo de educar porque na minha época, quando eu comecei, tinha Tele Santana que me educava. Ele não me treinava, falava de mim, você fica pulando aqui 10 vezes, depois se der câmera, não. Chega aqui e bate assim na bola, acaba o treino, cruza assim, passa assim. Eu acho que falta um pouco do treinador, principalmente, de quem está gerenciando a base e principalmente dos atletas. Perfeito. Que tem que ter mais compromisso com o clube que ele trabalha. Muitos atletas chegam num período da vida que o futebol fica coisa secundária. Começa a ganhar dinheiro, começa a ser famoso, o futebol já não é prioridade. A partir do momento que a sua profissão já não é prioridade, você perde o foco, você perde o objetivo seu. E aí, o clube que paga bons salários para você, dá o bom e melhor para você, você deixa o clube como uma parte secundária, isso é difícil para o futebol brasileiro. Hora de ver agora quais os destaques do Super Esporte dessa quarta-feira. Com você, Thiago Oliveira. Fala, Anitta! E aí, turma ligada no Gazeta Esportiva? Nessa quarta-feira, o Super Esporte traz o São Paulo, que disputa mais uma competição no exterior. Vale taça contra o Kashima Antlers. Aqui no Brasil, o Palmeiras tenta ampliar a liderança da Série B contra o São Caetano no ABC. E os treinos de Santos e Corinthians de olho no clássico na Vila Belmiro. O programa ainda tem Masters 1000 de Montreal e a pré-temporada de alguns clubes europeus. E muito mais. Meio-dia eu espero por vocês com o nosso Super Esporte. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande sua mensagem. Você pode dar um alô para a nossa equipe pelo nosso Twitter, @GazEsportiva, pelo meu, @Anitta Pasques, pelo do Garrafa. @Osmar Garrafa, pelo com 2 Fs. Chico Lang. @Chico Lang Real. Aí você pode ir lá também no nosso canal no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva TV, e no Facebook, a nossa página é facebook.com/GEsportiva.net. Eu espero que vocês tenham conseguido ouvir tudo que eu falei, já que ontem eu entrei no Top 5 no 4º lugar. Quero mandar um grande beijo. Parabéns, Obrigada, Anitta, muito parabéns, obrigada. Quero mandar um beijo grande pro Taz, foi com ele que eu comecei a trabalhar em televisão na TV Cultura, fui estagiária dele. Então um beijinho, obrigada, né? Um beijinho para ele também. Marcelo Taz, gosto dele também. Então, ele cobriu uma Copa do Mundo. Em 1994 ele cobriu a Copa do Mundo. Tem história aqui na TV Gazeta, o Taz, TV né? Gazeta, grande Taz. Eu acho a sua careca linda. Deixa eu aproveitar aqui para mandar um rápido abraço também para o Denis Lopes e para o Gabriel Ueda, sempre acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. Beijo na careca. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco os preparativos do Corinthians para o clássico com o Santos e tudo sobre o duelo de daqui a pouco entre São Caetano e Palmeiras. A gente já volta. Estamos de volta para falar para você que, além de São Caetano e Palmeiras, mais 9 partidas acontecem pela 13ª rodada do Brasileiro da Série B. Confira os jogos. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, o Asa de Arapiraca recebe o Sport Recife. No mesmo horário, o Figueirense tem pela frente o Icasa. A Chapecoense tem duelo contra o Atlético Goianiense. O Ceará joga com o América de Natal, enquanto que o Palmeiras visita o São Caetano. Às 9h50, o Boa Esporte pega o Guaratinguetá. O ABC de Natal tem confronto diante do Oeste de Itápolis. O Paraná Clube joga contra o Joinville. O Paysandu encara o América Mineiro. E fechando a rodada, tem Bragantino e Avaí. 17º colocado com 13 pontos, o São Caetano deve entrar em campo contra o Palmeiras com a mesma equipe que perdeu do Icasa no final de semana por 3-2. Adriano Dolfi acompanhou o último treino do Azulão, que precisa de uma vitória para tentar sair da zona do rebaixamento. Confira. Os jogadores e o técnico do São Caetano ainda tentam esquecer a última partida. Venciam o Icasa por 2-0 e permitiram a virada no segundo tempo. Motivo de uma longa conversa com o técnico Marcelo Veiga. A gente sabe da necessidade de resultados, o time vem crescendo no trabalho no dia a dia, mas a gente vem oferecendo essa oportunidade para os adversários, principalmente na segunda etapa, né? Muda a postura completamente. Então a gente sabe que uma conversa, mostrar os erros nesse momento é importante. Então foi muito mais para a gente falar sobre esses erros, né? A gente já tem o vídeo do jogo, vai mostrar para eles onde eles estão errando, mesmo porque a gente não tem muito tempo para poder já enfrentar o próximo adversário, e é muito mais na base da conversa do que propriamente nessa condição de você ter que, dentro do campo, demonstrar o que está acontecendo. E neste acanhado campo,
campo de uma universidade no ABC que o time encerrou a preparação para o jogo importante de logo mais. O São Caetano tem uma série de dificuldades de campo. Então, o único campo que a gente tem hoje à disposição para trabalhar é aqui. Você vê que aqui não é um campo ideal para fazer qualquer tipo de trabalho, a não ser uma movimentação que precede um jogo. Mas se a gente não preservar o que a gente vai jogar, também acaba sendo prejudicado até mesmo na hora do jogo. Então, essa é a maior dificuldade de São Caetano hoje. Tentando driblar os obstáculos e se fortalecer na competição, o São Caetano terá ainda que enfrentar a melhor equipe da competição, o Palmeiras. E o técnico Marcelo Veiga faz a comparação com o esporte que é a febre do momento. Isso é que nem lutar MMA. Você não sabe se você bate ou se você segura, espera o cara vir. Não tem jeito, acho que a equipe do Palmeiras é uma equipe muito bem montada, está bem dirigida pelo Kleina e a expectativa que a gente tem é de respeitar a equipe do Palmeiras nesse momento, saber que eles estão num momento melhor que o São Caetano e o São Caetano tentar tirar proveito disso. Eu acho que tem que ser inteligente nesse ponto, saber que hoje ele é inferior à equipe do Palmeiras, para a gente poder ter pelo menos uma possibilidade de surpreender. Marcelo Veiga não terá desfalques para a partida. O time quer a vitória para se afastar das últimas posições, mas sabendo que a realidade não é das melhores. O São Caetano hoje tem a dificuldade de estar montando seu elenco dentro da competição. Isso é uma dificuldade que a gente tem encontrado nesse decorrer da competição. Mas eu acho que a gente já tem um ideal próximo daquilo que a gente quer. Infelizmente os resultados não estão acontecendo. A partir do momento que as vitórias venham, automaticamente você acaba começando a brigar lá em cima e aí a condição é outra. Desde que Valdívia voltou, o Palmeiras teve um desempenho avassalador na Série B. A partida de hoje será um teste para o Verdão, já que o Mago foi poupado. Os atletas que estarão em campo sabem que não é hora de vacilar, já que a Chapecoense também está de olho na liderança da competição. O Palmeiras é líder da Série B do Campeonato Brasileiro. 2 pontos à frente do Chapecoense e um jogo a mais. Está invicto desde que a Copa das Confederações acabou. 6 jogos, 5 vitórias, um empatezinho. Graças principalmente à determinação de um grupo e de um técnico que querem mostrar serviço. Dentro de campo tá todos os 11 correndo, todo mundo se empenhando, se dedicando lá dentro. Acho que esse está sendo um diferencial, independente da formação. E tenho certeza que se continuarmos do mesmo jeito, não vai ser diferente os resultados. Boa fase que não pode iludir o Palmeiras. Show, oba, oba! Não podemos deixar subir a cabeça, né? Relaxar. Temos que continuar mantendo o trabalho, tanto nos treinamentos e o mesmo desempenho em campo. Porque acho que se nós relaxarmos um pouco, a Chapecoense também está muito bem, desde o início do campeonato. E se nós dermos um mole, ela passa a gente. Então, nós temos que continuar no mesmo foco para buscar o nosso objetivo. 2 mudanças no meio de campo do Palmeiras. Para o lugar do volante Charles, que está suspenso, oportunidade para o uruguaio Eguren. E para a vaga do Valdívia, poupado pela comissão técnica, Gilson Kleina vai de paraguaio Mendieta para encarar o azulão, o São Caetano, daqui a pouco no Anacleto Campanella. Cada jogo nós temos que encarar como uma final. Nós estamos com o pensamento de focar um jogo de cada vez, né? Dar um passo de cada vez. Que acho que se nós pensarmos assim, acho que nossa caminhada se torna mais fácil. Um jogo por vez, acho que nós vamos longe. Bom, meus amigos, é o seguinte, hoje, evidentemente que o favorito, mesmo sem o Valdívia, é o Palmeiras. O Palmeiras está jogando um bolão, o Palmeiras está bem organizado e está bem arrumado. Então, é o suficiente para dar um cacete no São Caetano, né? Eu estive lá no São Caetano. Simples assim? Simples assim. Vai ser 7-0, né? Não, mas desculpa o pessoal do São Caetano, eu adoro vocês, mas... Gostei da sua simplicidade. Mas essa é o... Na boa. O que eu posso fazer? Não, gostei. Eu vou mentir? Eu vou falar que vai ser um jogo disputado? Você é assim, espontâneo, gostei. Eu vou falar que o São Caetano, o azulão é aquele dos velhos tempos, do Aldemar e tudo mais? Não é. Então, meu filho, é isso aí, paciência, vai perder de novo. 7-0? 6-0. 6. Mas o Chico tem razão. O Palmeiras é franco favorito contra o São Caetano, está buscando uma melhor condição dentro da tabela, o azulão, mas a situação é complicada. O Palmeiras está acertadinho, ajeitado. O Palmeiras tem que continuar o seu foco acumulando gordura
na Série B, porque vai vir a Copa do Brasil. E na Copa do Brasil, querendo ou não, no confronto contra os grandes, começando pelo Atlético Paranaense, vai ter uma cobrança maior em cima do Palmeiras. Então é importante que o Palmeiras tenha uma gordura a ser queimada na Série B para que ele entre com tranquilidade na Copa do Brasil. Garrafa está torcendo para o São Caetano, que ele está de azul. Melhor defesa do Brasileirão, com apenas 5 gols sofridos em 11 jogos, o Corinthians se prepara para segurar a garotada do Santos e trazer mais 3 pontinhos do clássico de amanhã na Vila Belmiro. Adriano Dolfi esteve no CT Joaquim Grava e tem as informações do Timão. Ambiente leve, clima dos mais agradáveis. 2 vitórias seguidas colocaram o Corinthians a 6 pontos da liderança do campeonato. E a trinca pode acontecer no clássico desta quarta contra o Santos, que enfrenta uma crise após a goleada para o Barcelona. Tite já avisou que não espera nenhuma facilidade, pelo contrário. Por isso recebeu boas notícias. O retorno do lateral Fábio Santos ao time e ainda Alexandre Pato, que treinou normalmente. Porém, não terá Emerson Sheik, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Agora há pouco, o treinador definiu a equipe para o clássico, com Cássio, Edenilson, Paulo André Gil e Fábio Santos, no meio Ralf, Guilherme, Danilo e Renato Augusto, no ataque Guerreiro e Romarinho. E agora há pouco aconteceu o sorteio que definiu os confrontos para a fase de oitavas de final da Copa do Brasil. O Corinthians irá enfrentar o Luverdense do Mato Grosso nos dias 21 e 28 de agosto. A primeira partida acontece no Mato Grosso, a segunda no Pacaembu, em São Paulo. Do CT Joaquim Grava, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. O Renato Augusto deve ser mantido no time, como informou Adriano Dolfi. Ele jogou como titular frente ao Criciúma. E é isso no Corinthians. Quando não tem o Pato, entra o Guerreiro. Quando não tem o Guerreiro, entra o Pato. Tem o Douglas como opção, Renato Augusto. O Corinthians vive esse bom momento de opções, Chico. É verdade, mas eu acho que o técnico achou o time quando ele povoou mais o meio-campo. Agora sim o Paulinho não vai fazer falta. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. Os meninos da Vila darão uma volta por cima no clássico contra o Corinthians? Sim ou não? Não, 66,3%. O programa de hoje termina por aqui. O Gazeta Esportiva volta amanhã, 6 horas da tarde. Você fica agora com o Jornal da Gazeta. Um beijo, tchau. Até amanhã, tchau, tchau. Tchau. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais, nós não somos tatu. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos uma baita de uma reiva. Gazeta Esportiva. Oferecimento